Olá, meus amigos do Atos Podcast, sejam bem-vindos a mais um Resenha do Atos. Estamos aqui hoje reunidos Pedro Veras, Lucas Assunção. Tá triste, cara. Tu já foi mais animado. E Fala, galera. E eu aqui que vos fala, Cavalcante Neto, ali na direção, Matheus Jackson, hoje ali na direção do programa. E você sabe, aqui no Resenha a gente traz as últimas notícias do Brasil e do mundo relacionadas à Igreja Católica e também a nós católicos. Tá bom? Então já deixa o seu like, se inscreva no canal se ainda não é inscrito. O Pedro e Lucas, cara, não paga nada para se inscrever no canal. Exatamente. É de graça. Não paga nada, compartilha, O que a gente com os faz amigos. com quem não se inscreveu ainda? O que a gente faz? Dá uma pizza. Eu queria, mas não pode. Vamos mandar Posso, o Lucas ainda não visitar posso. aquela Vou visitar você, E secar sua geladeira. bater na sua porta. Secar sua geladeira. Mas tu respeita a tua classe. Eu já vim falando desde o início. Tu fica só desrespeitando a tua classe aqui, amigão. A mesa, se vocês percebem, ela tá até um pouco pensa pra esse lado. E ele vai chegar de surpresa, então. Então é rapidinho, gente. É muito rápido, tá certo? Que ele seca a geladeira? Não, me ajude, né, mano? Você nem vai covarde o negócio. Você nem vai perceber. Mas olha, no instante você se inscreve no canal. Se você não é inscrito ainda, bem rapidinho, vai lá, aperta aí o botão inscrever-se e você já ajuda demais o Atos, tá bom? Então o Resenha vai trazer para você todas as notícias. Diretor, aqui a minha não tá ok, não? Não, né? Tá bom. Então eu vou ficar nessa câmera aqui, galera. Então vamos repercutir aqui as principais notícias Brasil e mundo, como eu falei. Hoje, dia... Que dia é hoje, galera? 3 Hoje de nós março. estamos gravando aqui dia 3 de março de 2026, né? E contamos também com a sua oração para o crescimento desse apostolado, tá bom? O nosso compromisso é sempre com a palavra de Deus e com a verdade revelada, a verdade e o magistério da igreja. Sempre, sempre esse é o nosso compromisso, tá bom? Então vamos lá, vamos repercutir as notícias, começando aqui por uma notícia local da nossa Arquidiocese de Fortaleza, que infelizmente mais uma vez registra atos de vandalismo aos nossos templos aqui da Arquidiocese de Fortaleza. E dessa vez, pessoal, foi exatamente a Catedral Metropolitana da nossa Arquidiocese, lá no centro de Fortaleza, a Catedral, né, foi alvo de vândalos durante a madrugada e a gente só pode lamentar demais, né? Mais uma vez um templo católico ser alvo de vândalos, né? Infelizmente. Por volta de 1h da manhã, 1h30 da manhã, né, dessa madrugada do dia 3 de março, né, invadiram a catedral, quebraram como é o nome lá? Que Vitral. Fica? Um vitral de valor, um valor inestimável, né? E também quebraram as coisas lá, a sala do sacerdote, saquearam, enfim. Né? A gente já viu isso acontecer com alguns templos e vem se repetindo assim com uma certa frequência, né? Infelizmente. O que a gente pode comentar e lamentar acerca desse fato aí, meus amigos? Cara, O que a gente pode comentar que vai ser muito relevante é que domingo vai estar lotada a missa para ouvir o tamanho da chapuletada que o padre Clairton vai dar, né? E com razão. E com razão. Então, E se eu não me engano, cara... Não alisa. não alisa. E, cara, se eu não me engano, vocês me corrigem se eu estiver errado, mas eu acho que se esse não for o quarto, é o terceiro resenha seguido que a gente traz um assunto igual. De alguma paróquia ou de alguma catedral ou de algum templo religioso católico que foi. Não só aqui em Fortaleza, né? Mas exato. aqui em Fortaleza tem acontecido assim com muita frequência. Agora, no mês de janeiro de 2026, roubaram os condensadores de ar-condicionado da Capela de São Pedro, que é vinculada à catedral. Lá na igreja de São Bernardo, também no centro, é loucura, cara. Levaram o sino, mano. O que a pessoa vai fazer com o sino? Foi um na sino igreja, grande, na mano. igreja do Carmo, né? Se não me engano. Não na igreja do Carmo. Igreja de São Bernardo. São Bernardo. Vinculada à paróquia Nossa Senhora do Carmo. É um templozinho pequenininho que fica lá no centro. Sim, né? sim. Aí roubaram o sino.
Pior que eu não sei nem. Fazer o quê com Eu não sino? sei, eu não não sei. O que é que você faria com o sino, Pedro? Não sei. Então, Tudo indica que são usuários de drogas, algo do tipo, né? Que de alguma forma vendem para sucata, para colecionadores, algo do... Enfim, existem várias possibilidades, né? Mas a gente crê logo que sejam pessoas ali no desespero, né? Infelizmente. Quando é um problema de saúde mental, até se justifica pelo problema de saúde mental. Agora quando a pessoa está na sua sã consciência e faz isso por mero ato mesmo de vandalismo mesmo, aí entra a questão de você não respeitar a fé, né, o sagrado, e faz isso para como afronta a fé que não é professa, sua, né? né? Porque você não professa, não respeita. Enfim, então só nos resta lastimar profundamente esse fato e pedir aqui, né, já que, se é que o nosso pedido serve de alguma coisa, mas pedir a todos que se conscientizem, que não faça isso, rapaz. Faça isso não, respeite o tempo sagrado de tantos, né? Da maioria da população. Vamos em frente. Meus irmãos, meus amigos, estamos assistindo aí a mais uma guerra, infelizmente, né? E só nos resta também rezar, né, por esse momento. Mas houve um evento, né, onde uniram-se cristãos e muçulmanos rezando juntos pela paz, né? O jejum, a oração e a caridade são práticas que aproximam as duas crenças, né? Cristãos e muçulmanos. E aconteceu um encontro, né, com líderes cristãos e muçulmanos dentro da perspectiva da Quaresma, dos católicos, e para os muçulmanos o Ramadã. E então, lá no Paquistão houve esse encontro na arquidiocese de Lahore, né? E eles rezaram juntos, né? Num diálogo interreligioso entre as duas comunidades, pedindo pela paz. É bom a gente destacar esse tipo de notícia, porque se aquelas pessoas de bem, de bom coração, né, como diz também a igreja, né, homens e mulheres de bom coração, quando a gente reza lá na Sexta-feira Santa, né, que a gente faz aquela oração universal, se todas essas pessoas não se unirem, rapaz, e encontrarem vínculos que aproximam as religiões, a gente nunca vai ter uma civilização que caminhe de uma forma mais harmônica, né? O que é que vocês acham aí? Isso aí é complexo, principalmente quando se fala dos muçulmanos, né? Porque tem as alas mais radicais, né? E aí vai ficar cada vez mais complexo. Também Tem não é a primeira vez. Os grupos extremistas. Também né? não é a primeira vez que os muçulmanos, em vez de arrumar briga, né? Já apanharam dos católicos lá na Europa. Alexandre lá, o Magno, né? Desceu a apoiar neles e aí agora estão querendo graça de novo, né? Então, vamos ver o que vai dar. Muçulmano é sempre um bicho muito complicado. Principalmente porque eles realmente acreditam que quem não professa a fé de Alá tem que ser execrado, né? Então, vai virando complexo por causa disso, né? Esse encontro é uma prova de que existe também os grupos que são mais moderados, digamos assim, dentro no mundo muçulmano, né? Que claramente eles iriam apanhar dos radicais, né? Então... talvez ponto. seja até uma forma deles encontrarem uma força. Ei, ajuda aqui que nós vamos apanhar aqui dentro do mesmo jeito, né? Exatamente. Então, o padre James Chanan, dominicano e líder do Centro de Paz em Lahore, lá onde tem a arquidiocese, lá no Paquistão, ele disse: viveu os valores compartilhados de jejum, reflexão e sacrifício presentes tanto no Ramadã quanto na Quaresma, e rezar pela paz, elevando orações conjuntas a Deus pela estabilidade do Paquistão e pelo fim dos conflitos globais. Tendo sempre em mente que... Tem a contagem aí de quantos Mohammed participaram? Na notícia aqui não tem, não. Quantos Mohammeds, viu, Lucas? Cara, Quantos Mohammeds? Ai, Jesus. eu tenho que estar do lado dele para essas besteiras, é mesmo. E o Papa Leão XIV também rezou lá no Ângelus, na Praça São Pedro, no dia 1º de março, né, também rezando pelo
E que possamos, pelo né, fim dos conflitos entre Paquistão e Afeganistão. Porque aqui é um conflito lá deles, entre si, né? Afeganistão e Paquistão. E que possamos nos unir com o Santo Padre Sim. e com a nossa igreja em oração, porque independente do objetivo do conflito, de tudo que está acontecendo, existem pessoas morrendo, vítimas que não tem nada a ver com esse tipo de conflito e que estão lá, né, à mercê de mais uma guerra e, enfim, suas famílias, enfim. A gente reza por ele. Outro ponto é que a gente, infelizmente, nós nunca teremos uma paz verdadeira neste mundo, né? É utopia a gente pensar nisso, sim. né? Sim. Aí só quando Jesus voltar, a segunda volta, ou então a gente for antes dele voltar, né? E só no paraíso mesmo, né? Mas a gente tem que lutar sempre e rezar por uma vida mais harmônica, né? Entre as pessoas. E Vamos lá. quem é casado é fácil, né? Só seguir o que a mulher quer, encontrar a harmonia na vida. Meio caminho andado já. Exatamente. Já é uma grande Encontrar a paz. harmonia na vida. Seguindo. Então rezemos todos. Diretor, aqui a minha já liberou? Pronto, então rezemos todos, né? Uma convocação aqui do Atos também para que estejamos juntos como católicos cristãos unidos em oração pela paz no mundo, né? Fim das guerras. Bispo dos Estados Unidos reza terço por Universidade Católica que nomeou ativista pró-aborto. O que foi que aconteceu? A Universidade Católica, uma universidade católica lá de Indiana, nos Estados Unidos, nomeou um ativista pró-aborto para um cargo de direção lá. E aí o bispo da cidade, né, Kevin Rhodes, tomou notícia e foi contra, né, contundentemente contra, porque é uma universidade católica como é que se dá o nome? De confessional. Né? Então, E eles nem explicaram, não, o motivo do porquê que escolheram o cara, se é que tem. É por conta das competências dela, as habilidades, tem aqui na notícia, né? Mas não justifica, você está totalmente desalinhado com um ponto crucial, cara. Me surpreende se acontecer lá nos Estados Unidos, né? E não na PUC aqui, né? Então... Pode ser. Não, pode ser que tenha acontecido aqui e ninguém tenha feito nada. O problema é que na né? PUC deu problema porque eles nomearam um que era contra o aborto. Aí deu problema, entendeu? Lá é um pouquinho diferente lá. É outro viés lá. Pessoal, só deixando claro, a gente não sabe se isso que o Pedro falou aconteceu. Mas ninguém duvida também. Tá no mundo aí das possibilidades. E, por favor, foi ele que tá falando, tá? É ele que tá falando. Só o pra Atos deixar adverte. A manifestação de cada um aqui enquanto persona não quer dizer a manifestação de ideias desse canal. Não, então é isso. Então o bispo, né, foi totalmente contra essa nomeação de um ativista pró-aborto, né? E aí ele fez um dossiê, cara, para a universidade, juntou inclusive as manifestações que ela fazia nas redes sociais, ironizando o movimento pró-vida. Pô, aí o bispo, né, inclusive juntou um grupo de católicos para rezar o terço em frente a essa universidade. Não diz aqui qual é. De Notre Dame, cara. Universidade de Notre Dame, nos Estados Unidos, né? E rezando lá por essa situação. Não durou muito tempo e a direção da universidade realmente entendeu a situação e pressionou, mas não colocou a mulher para fora, não despediu. Foi ela própria que sentiu lá a situação, né? Não estava muito bacana e ela pediu dispensa, né? Pediu para sair. Eu acho muito bom quando a gente tem que contar com o bom senso de quem é do outro time para poder fazer as coisas certas, assim. Isso é bem comum de acontecer, mas parece às vezes o pessoal pagão tem mais bom senso pelo do que os menos que eles rezam, têm né? esse bom senso. Pessoal, eu acho que vocês deveriam fazer isso comigo, mas já que vocês não estão fazendo, aí... Exatamente. Então a gente conta com Pelo o bom senso dos pagãos para poder fazer as coisas direito. É isso. Pedro, Obrigado pela sua demissão. Pedro falou tudo agora. Enfim, vamos lá nesse rumo aí de notícias ligadas à vida, né? E contra o aborto. França dá um passo rumo à legalização da eutanásia
Também não é de se admirar, né, cara? França Já A legalizou França o aborto já botou na Constituição lá o direito ao aborto pleno. É Pleno. porque, tipo assim, a primeira conversa sempre é que quando chegar na Constituição vai parar, porque é o direito da mulher e tudo mais. Exatamente, porque Só não que tem, nunca para, mas esse é o problema. É porque foi o aborto, agora é a eutanásia. Exatamente. Agora é a eutanásia, estão avançando Sempre- agora. Sempre tem um passo Sempre, à frente. eles querem matar, né? A ideia é essa, A ideia é matar, não importa. Não importa se é... Na barriga ou é sem vida. Bispos deixa e eu famílias pedem a proteção da vida. Claro, a Igreja Católica sempre a favor da vida. Apesar de que na França o tiro tá saindo pela culatra, né? O número de vocações lá, de sacerdotes, religiosos, tudo vem aumentando exponencialmente. Crescendo? Crescendo exponencialmente. E Muito o número de mesmo. católicos? Crescendo Poxa, essa também. galera é católica. Não sendo assim, igual via essa de regra, ativista né? aí, vai pra faculdade católica. E é pró-aborto, Mas tá saindo pela culatra o tiro lá na França. Olha, né? olha a loucura, olha o nome do direito que. O direito que inventaram lá para aprovar essa lei na Assembleia Nacional da França. Direito de ajudar a morrer. Iniciativa busca legalizar a administração de drogas letais a pacientes que desejam pôr fim às suas vidas. que desejam. É um direito de ajudar a morrer. Incrível, né? Como se ele fosse senhor da própria vida, né? Complicado. Complicado demais, não é não? O bispo de... Eu não vou me atrever a falar, galera, esse nome aqui. Enfim, é uma diocese lá Da França. da França, né? O nome do bispo é Marc Aileté. Chamou a atenção dos fiéis para a extrema gravidade dessa lei e para as terríveis consequências que sua adoção acarretaria. É óbvio. Sem dúvida alguma. Né? Você pega adolescente, cara, principalmente, que ainda não tem uma personalidade ainda já firmada. Aí acabou o namoro, eu quero morrer. Aí pode, é? Não, do jeito que Ou tá seja, hoje, né? estão legalizando o suicídio, é? Assistido, né? Você me ajude a morrer. Exatamente. Complicado. É isso. Eutanásia, galera. Precisamos ficar atentos aí, nós católicos, tá? Sempre em defesa da vida. Rezem. A vida é dom de Deus, dom natural de Deus, e divino, é o maior dom que a gente recebeu de Deus. Nós não temos, o ser humano não pode ter a palavra final sobre a vida. Chega a beirar o ridículo, né? A gente tá discutindo sobre vida. Mas, cara, a gente não vai parar. Ah, não, a nunca. nossa igreja defende a vida. A gente E não era para ser o óbvio, né? É. O que é mais interessante é isso aqui. Para os outros não importa. Exatamente. Sigamos. A notícia vindo agora também do nosso Brasil. Padre de Porto Alegre, né, lá no Rio Grande do Sul, se torna anglicano e incorre em ato de apostasia e cisma. A Arquidiocese de Porto Alegre divulgou uma nota, né, dizendo que esse padre Luiz Ricardo de Araújo Xavier, de 65 anos, ele foi ordenado em 2005, né, ele pediu demissão do Ministério Presbiteral para se tornar membro da Igreja Anglicana. E o que veio à tona foi o fato de ter chegado ao bispo, ao arcebispo lá de Porto Alegre, a notícia de que o padre já era pai de 2 crianças, 2 meninas. Então ele já vinha vivendo, né, e testemunhas já relataram que já há algum tempo o padre já tinha comportamento e declarações contra a doutrina da igreja. Né? Então, para alguns fiéis, onde ele atuava, né, esse padre, não foi surpresa. Não foi surpresa, né? Só para a gente esclarecer aqui, fazer uma pequena catequese, meus amigos Pedro e Lucas, o cânone 1364 do direito canônico estipula que o apóstata incorre em excomunhão late sedentia, ou seja, automática. Ou seja, não precisa uma carta do Vaticano, você está excomungado. Aconteceu o fato, é automático. Diferentemente da heresia, que envolve a negação de um ou mais pontos específicos da doutrina, a apostasia é a rejeição completa da religião. Ou seja, no caso do padre que ele disse, não, eu peço demissão, eu não quero mais servir a Igreja Católica, eu estou me filiando a outra denominação. Né? Exatamente. E a apostasia é a rejeição completa da religião, seja por adesão a outra religião,
seja por abandono total da fé. Né? E já o cisma não implica necessariamente a negação de doutrinas, mas sim uma ruptura na unidade eclesiástica com o Papa, com a autoridade eclesial. É a famosa... Daí o motivo da é a famosa, automatização. em nomes mais chulos, raparigagem espiritual. Então, cara, cansou da regra do jogo, ele vai mudar de time Trazendo lá por e uma pronto. língua bem cearês, né? Exatamente, é igual a todo mundo tem uma tia na família, né? Que ela é espírita, mas vai pra missa. Então todo mundo tem essa tia. Tem um macumbeiro que frequenta a missa. A gente tem esse sincretismo religioso, né? Sincretismozinho aí, Então sempre acontece, assim. Então faz parte, né? Faz parte não, né? Então tudo errado, mas acontece, loucura, é raro, na mas verdade, acontece né? muito, né? É a famosa raparigagem espiritual. Acontece direto. É isso aí. E ao Então, invés também tem de- os católicos que gostam de ver culto de pastor também, né? Então acontece direto. Então os caras. Se o cara é católico, ele segue lá os pastores tudinho, os valadão e tudo. É isso aí, mano. Isso, né? Que Não, eu fala gosto. bonito, tá, fala macho? bonito. É, Fala eu bonito. gosto. David Leonard lá. Dave Leonardo. Não, ele fala bonito, ele toca o meu coração. O cara é coordenador de grupo de oração da Igreja Católica e fica preparando a formação, escutando as palestras no YouTube dos pastores. Ó. Acontece muito, velho. Acontece muito. O Matheus Jackson é campeão disso aí. É mesmo, Jackson? Vamos lá, vamos em frente. Outra notícia aqui, bem legal aqui do nosso Brasil. A Arquidiocese de Olinda e Recife alerta fiéis sobre batismo irregular celebrado por bispo sede vacantista. Eita, Jesus. O bispo Eita, Martin Jesus. Burger King celebrou. Ele é bem gordinho, Burger. né? O bispo. É ele, que é bem gordinho. É, né? gordinho, é. É, macho, peso pesado esse bispo aí. Rodrigo Henrique Ribeiro da Silva. E ele colocou nas redes sociais dele que ele estava fazendo, ele colocou assim, santas missões no Ceará. Aí vocês podem, viu? Vocês podem ir lá, cara, conferir as santas missões. Veio rolando, foi? Ladeira abaixo. Eles desceu as escadarias de Olinda, né? Exatamente. Aí veio bater aqui no Ceará para as Santas Missões. Então no embalo só, viu? Não, esse bispo aí é comédia. O bicho é de tradição, Jesus. da Fraternidade São Pio X lá. Engraçado. Ele se aproximou lá da fraternidade, mas o cara ele conseguiu ser expulso da fraternidade, mano. Não acredito não. Foi, pô. Não acredito não. A fraternidade... Não. Cara, é Não, aí não, o cara que a fraternidade aguentou, mano. O cara conseguiu ser expulso da fraternidade que tá expulsando Foi, o próprio macho. Papa. A fraternidade... Eu não acredito, não. Ele Aí é covardia. ele se erradicou no Mosteiro da Santa Cruz, em Nova Friburgo, Rio de Janeiro, que era ligado à fraternidade, né? Não, ligado. É da fraternidade sacerdotal São Pio X, né? Foi convidado Aí a se retirar por conta que comia demais, ó. Aí o mosteiro... esse mosteiro se afastou da fraternidade. Aí ele ficou. E se aproximou dos bispos da resistência. Esse grupo da resistência é formado por padres e religiosos expulsos da fraternidade. Aí a gente não sabe se eles E eles são o que agora? Será que eles voltaram para a igreja? Voltaram Não, pro- nem voltar, ficaram num limbo próprio deles, né? Caralho, meu irmão, quão chato deve ser esse maluco pra ser expulso do negócio mais chato da igreja, mano. Ei, mano, tá chato demais, mas vai-te embora, mano. Macho, aí é loucura, viu, mano? Não sabia dessa aí, não, macho. O Martin Burger King me surpreendeu agora, viu? Acho que esse aí zerou o game, viu, mano? Ele foi ordenado sacerdote, esse padre, né? Esse bispo, que é bispo hoje, né? Ele foi ordenado Não é sacerdote. bispo coisa nenhuma, macho. O bicho nem padre é, É mano. só Ele é pro povo entender a notícia, cara. Calma. Em 2017, ele Pega um alho, pega um alho. pegar. O Ribeiro da Silva foi ordenado sacerdote pelo bispo britânico Richard Williamson, ex-membro da fraternidade e figura central da resistência. Né? Aí depois o próprio Williamson, que também foi expulso da fraternidade, Foi expulso da resistência. Aí é loucura. ele ordenou o Ribeiro da Silva bispo, né? É uma maravilha, né? Eles ficam se auto-ordenando, né? Cara, mano, ele pega, né? que perde a sucessão apostólica e vira bagunça. É igual a igreja evangélica, mesmo. Não, perdão. Quem ordenou ele bispo foi o americano
o outro bispo sede vacantista americano, Daniel Dolan. A pergunta que fica é, qual a diferença desses bispos pros bispos da igreja evangélica? Nenhuma, mano. Nenhuma, porque... Só ele é bispo segundo ele mesmo. É isso aí. É, Então, exatamente. É basicamente isso. Aí ele voltou pro Brasil e lá em São José dos Campos ele fundou Talvez o... os evangélicos sejam mais ricos, né? Não, sem dúvida. Isso não Pois tem é, nem ou dúvida, seja, né? Até nisso o cara se escolheu errado. Aí ele voltou pro Brasil, lá em São José dos Campos, ele fundou o seminário São José, destinado a formar jovens que rejeitam o Concílio Vaticano II e a hierarquia católica pós-conciliar. Top mesmo é ficar com o Martin Burger King mesmo. Burger King. Ai, Isso é loucura. Mas essa galera aí é maluca. É isso sério. aí. Essa Pessoal, galera então aí. atenção, isso não é brincadeira, tá? Inclusive aqui em Fortaleza, em qualquer lugar. Especialmente se você vai contratar religiosos para celebrar, mais especificamente padres, para celebrar missa de corpo presente nos cemitérios, por aí, muito cuidado, tá certo? Vocês precisam pedir a referência, precisam pedir a carteirinha. Todo padre que se preze, sério, anda com a sua carteirinha de incardinação naquela arquidiocese, tá bom? Que é o que é a identidade do sacerdote, tá bom? Então vamos... infelizmente. Mas o ideal mesmo é você entrar em contato... Mas tipo assim, mano, missa de corpo presente não dá problema, porque sempre é o Frei Ricardo Reis, né? Então, as outras é pior, então, as outras dá mais problema. Abraço, Frei Ricardo. As outras é que dá mais problema, Todo né? nosso Então, carinho aqui do Atos Podcast, viu? É uma brincadeira do Pedro, né? Uma brincadeira. Não, é Do porque... não. Pedro. Vamos deixar Não, mas sempre é porque claro. realmente ele celebra muitas missas de corpo não, presente, cara. muitas né? é pouco, macho. É, Macho, é o primeiro cara que eu vi que sabe a oração de Santo Agostinho decorada. Eu não morri, passei para o outro lado. Ele sabe decorado, macho, é umas 30 lauda. A oração ele sabe decorado, mano. Tu é doido, mano. O cara é um fenômeno, mano. E ainda reza cantando, né? É de tanto celebrar, macho. Macho, é um fenômeno da missa de corpo presente, viu, mano? Tu é doido, mano. Achei impressionante. Mas é sério agora. O importante é você, se não conhece nenhum padre, falar com alguém. Frei Ricardo Reis. Fala com o Frei Ricardo Reis, pronto. Ou então fale com alguém que conheça, que seja mais de dentro da igreja, para garantir que seja um ministro ordenado da Igreja Católica Apostólica Romana. Que tem Tá a certo? igreja brasileira, né? Que é isso que eu tô pegadinha dizendo. é mais fácil porque tem a Igreja igreja brasileira. brasileira, tem esses aqui. Exatamente. A igreja brasileira é cruel. Tem de tudo aí, tem de tudo. Tá certo? Então, só nos resta lamentar esse tipo de coisa, né? E mais uma vez, meus irmãos, vocês que nos assistem aqui, inscritos no canal, segue aqui o Atos Podcast. Somos fiéis, ou pelo menos tentamos ser, né? A nossa amada Igreja Católica Apostólica Romana, e temos no Papa, hoje, Leão XIV, aquele que é a unidade da nossa igreja, tá certo? Estamos submissos ao magistério da igreja, à tradição apostólica e à palavra de Deus. É isso, tá bom? Todo católico, todo bom católico precisa professar isso, tá? Vamos lá, sigamos. Aí, Pedro, mais um aqui da fraternidade, pode ser? Bora. Adoro a fraternidade. Por que não? Por que não? Por que não mais uma? A gente tinha noticiado aqui que a fraternidade, no resenha passado, que a fraternidade anunciou Que tá em busca da próxima Queria excomunhão. ordenar bispos, novos bispos. que iria ordenar novos bispos. E aí a Foi nossa isso? igreja barrou. Aí a fraternidade mandou uma cartinha, Papa Leão e tal, vamos conversar e tal, a gente quer dizer que a gente vai... Não foi? Aí teve a reunião deles lá. Naturalmente, o que foi que o Papa fez? Barrou. Não. Ou você tá dentro ou tá fora, né? Aí o que foi que eles fizeram? Vamos ordenar. A fraternidade São Pio X rejeita o diálogo com a Santa Sé e confirma as ordenações. Alguma surpresa? Zero surpresa. Alguma surpresa, Lucas? Zero. Por favor, comentem. Eu quero saber, na verdade, o que é que os renegados deles vão comentar sobre isso. Será que eles apoiam essa ordenação ou eles estão indignados? Cara, o que mais surpreende é que a fraternidade São Pio X só errou uma vez, né? Quando ela achou que estava errada, né?
Nunca vi nenhum desses caras errar em nada. Eles sabem tudo. De acasalamento de moriçoca, atracamento de navio. Não, eles estão Eles certos. sabem tudo Eles- o tempo todo, entendeu? Sabe mais que Benedito XVI, que tinha 8, falava 10 idiomas fluentes, tinha 8 doutorados. Os caras sabem tudo. Então, vão lá, ordenar lá, vão conseguir bater a Madonna lá, conseguir mais uma excomunhão lá. Em breve eles pedem música aí por número de excomunhões, né? Ainda teve gente que disse que, lá no post lá, que não havia excomunhão de grupos. Excomunhão era uma matéria de ordem individual. Não faz o menor sentido, porque o Papa condenou o comunismo, né? E era excomunhão de primeira logo, né? E é um grupo, pô, o grupo dos comunistas. Então não era. Era individual, porque cada pessoa vai ser excomungada, né? Mas o Papa condena o grupo inteiro, meu amigo. Porque todo mundo que fizer parte vai estar excomungado. Então, paciência. Os caras já foram excomungados. Que automaticamente Só que eles são fizer tão parte. chatos, mano, que eles não largam o osso, né? Podia só viver a vida deles lá, de boa e tal, mas tem que ficar enchendo o saco o tempo todo. E sem contar que é festa estranha Não, com gente esquisita. mas né? você sabe que no fundo eles sabem que eles estão errados. É porque eles querem causar mesmo. Porque para eles quererem ter uma nova conversa com o Papa, até serem barrados novamente, é porque no fundo eles sabem, cara, eu preciso de aceitação de quem importa. E foram barrados e por aí vai. E aí é como tu disse, vai acumular excomunhão e vida que segue. Exatamente. É uma pena, né? No encontro que eles tiveram no dia 12 de fevereiro, o cardeal Fernandes, né, de Castério, acho que é para a doutrina da fé, se eu não me engano, ele deixou bem claro para a galera lá da fraternidade, né? Foi reiterado pela Santa Sé que a ordenação de bispos sem o mandato do Santo Padre, que detém um poder ordinário supremo, que é pleno, universal, imediato e direto, conforme o direito canônico, implicaria uma ruptura decisiva da comunhão eclesial, um cisma, que até a gente comentou agora há pouco, né? Com graves consequências para a fraternidade como um todo. Automaticamente, não tem o que fazer. Já que eles insistem em viver assim, vão viver apartados, né? Vão ser uma seita. Vão fundar uma nova igreja aí, vão ser uma seita. Mas aí vem uma notícia boa lá da Irlanda. Novas gerações de fiéis buscam solidez doutrinal, diz um bispo irlandês. O bispo de Rafoe, na Irlanda. O nome do bispo, vou me atrever aqui, tá? Niall Cole. Tá bom? Diz que as novas gerações de fiéis buscam solidez doutrinal. Será mesmo? Tem que ver a quantidade Sim, de pessoas nisso aí. muitos né? Mas, jovens bom, buscando, né? Clareza, coerência, tradição, né? Eu acho que isso é um movimento que está acontecendo cada dia mais. Até na nossa própria arquidiocese, né? Os seminaristas já são muito mais ligados a isso e tal. Acho que aqui no Brasil tem um peso gigantesco do gigante Padre Paulo Ricardo, né? Que fez um grande trabalho na internet e boa parte dos seminários se espelham nele, né? Então, acho que vem bons ventos aí para... É aquela história, né, cara? A Igreja Católica, ela sempre foi e vai ser um porto seguro quando se trata de princípios morais, né? morais absolutos, quando se trata de coerência, né? Pelo menos o arcabouço ali doutrinal, e é muito sólido e dá uma segurança. Então o jovem, até tem uma frase aqui do bispo que ele diz assim: enquanto as conversas sinodais muitas vezes se concentrem em estruturas e processos, muitos dos jovens perguntam no que a igreja realmente acredita. Então, no meio do mundo que está tão dominado pelo relativismo, o jovem, quando se depara com um local onde existe segurança e referencial seguro, ele se sente mais estável, mais equilibrado, né? E a igreja é isso. Exatamente. Não é isso, Lucas Assunção? É isso. É isso. É isso aí. Vamos sempre levar segurança doutrinal para os nossos seguidores aqui do Atos. Gente, uma notícia aqui de exorcismo. Exorcista explica por que mesmo um católico devoto... Você se considera um católico devoto, Pedro? Não. Não.
Lucas, você se considera um católico Me devoto? considero. O que é um católico devoto? É que eu ia ter que responder isso aí, entendeu? Aí eu já O que é um passei. católico devoto? Cara, o católico que segue a fé, que reza, que vai pra sua missa, tem Cumpre os comunhão, cumpre preceitos, os preceitos, segue os mandamentos. Pedro, Pelo você não menos é esse busca católico, Pedro? Não. É porque Você eu não acho que está nessa é busca, porque ele é Pedro? extremista nesse Ele é humilde, pensamento. ele é humilde, ele é humilde. Ele tá na busca constante, mas ele não se considera. não se considera. Pobre coitado. Então, o exorcista explica por que... Tá com um pezinho na fraternidade. É porque ele não... Porque mesmo um católico devoto pode ser possuído pelo demônio. Né? Oh, rapaz, aquela pessoa vivia na igreja, rezava tanto, e o demônio foi lá e pegou e arrastou e jogou pra cima, jogou pra baixo. Por que foi? Aí Porque sogra também é católica, né? Então... Tudo é possível. Padre Alberto Medel. Ele é coordenador do comitê, exorcista e coordenador do Comitê Teológico do Colégio de Exorcistas da Arquidiocese do México. Deus permite, diz o padre, permite essa ação demoníaca extraordinária em prol da santidade das almas. Padre Pio foi muito tentado, né? O filme dele revela, né, algumas... Acho muito legal quando alguém fala de santo e cita um filme, mano. Não tem o menor cabimento. Não, o filme... Citar filme pra falar de vida de santo. Porque o diretor caga pra biografia lá e faz o que vai fazer sucesso na bilheteria. E ela me mostra claramente que o cara não tem base nenhuma. O cara não deixa nem eu terminar o raciocínio, mas... O Eu filme, já tive essa discussão com ele. Eu não vou me irritar, não. Eu vou o manter filme, a postura ainda mais aqui. sendo um santo tão próximo da gente, né, como foi Padre Pio, ele tenta ao menos, de alguma forma... Não precisa se corrigir por causa do Pedro, não, mas pode falar a era verdade. o que eu já ia falar O antes filme dele. mostra algo tenta que mostrar. importante. Não, tenta mostrar ali de alguma Exato. forma como eram aqueles momentos de tanta provação, tentação que o Padre Pio passava, né? E aí o padre diz, né? Permite essa ação em prol da santidade das almas. Deus permite a ação extraordinária do demônio para alcançar a salvação. Mas se for da vontade de Deus, afaste da gente, né? Exatamente. Não, o negócio de filme é que é uma coisa que as pessoas têm dificuldade, né, de ouvir, mas via de regra, 99,99% dos filmes católicos, todos são bem ruins, né? Então, tem esse problema aí, entendeu? Então, Para você. eu sei que o É Michael bom a Jackson, gente ele deixar gosta claro. de filme ali sobre Yeshua, o homem que mudou o mundo, mas é bem fraquinho, assim, então. É só ver The Chosen, por exemplo, é outro exemplo que é bem fraco. de filme que tem por aí, mas o pessoal gosta lá de Jesus com a mochilinha do MacBook, né? Que ele não larga aquela mochilinha pra nada, meu irmão. Aí eu descobri um dia desse que é pra guardar o chicote. Quando ele for brigar lá no templo, faz 5 temporadas, ele não chegou no templo. Ai, ai. No final das contas, tinha um chicote na mochila. Mas como vocês que nos acompanham sabem que o Pedro ele responde por si, agora eu vou falar o meu lado sobre os filmes. Eu acho que os filmes sim representam muito bem. Não, muito Representam, porque pode não ter acontecido daquela forma. Tal e qual. Mas o objetivo do filme é mostrar aquilo que o santo viveu, o que aconteceu e etc., conforme as pessoas que falaram, que comentaram, conforme pessoas próximas que conviveram. Então, assim, eu concordo sobre, talvez, não é nem misticidade, mas a parte da ficção, mas ele retrata a santidade e ele retrata a nossa religião com uma certa clareza, assim, do que é que querem passar pra gente que tá assistindo, entendeu? Então, só que tem um problema, que os filmes eles retratam a santidade como se fosse uma caricatura. Todo santo de filme ele é extremamente caricato. E o pré-requisito da santidade é não ser caricato. Esse já é o primeiro problema dos filmes, a maneira como eles retratam. O segundo problema
é que essas camadas muito místicas e espirituais, elas são muito mais ordinárias do que, via de regra, a gente imagina que elas são, entendeu? Então elas são muito mais no nosso cotidiano do que a gente imagina do que é. E o terceiro ponto é que sempre trata a imagem do santo como se ele fosse quase um super-herói. Então, você vê lá o filme do Padre Pio, o Padre Pio é quase um super-herói, entendeu? Enquanto muitas vezes não, os santos, eles não são super-heróis. Eles são pessoas normais, entendeu? O Padre Pio tinha uma diferença que as pessoas reconheciam a santidade nele, mas ainda assim ele era extremamente normal, ele não era um cara caricato. Se você for ver as conversas que as pessoas retratam com o Padre Pio, é uma pessoa letrada, é uma pessoa normal, ele tratava com normalidade. Mas o filme, por exemplo, retrata até o temperamento forte dele. Que isso é outra falácia, né? É? Porque, tipo, imagina... Primeira grande virtude que o místico vai adquirir é o quê? A ternura. Então, você pegar todos os santos, eles vão ficando pessoas ternas, entendeu? Isso não quer dizer que ele não tinha um temperamento extremamente forte, até porque ele é italiano e tudo mais, né? Mas ele tende a não ser o que ele é retratado da maneira como as pessoas retratam, entendeu? Não sei. Tende a ser de maneira muito mais grande. Tanto se você for ver as cartas dele, os escritos, tudo, ele é extremamente amoroso, entendeu? Extremamente terno. Mas no filme você vê uma Entendeu? mudança nesse. Vê claramente isso aí que você está dizendo. Era isso que eu ia dizer. Você vê Entendeu? um começo ali de uma forma mais Isso, forte dele, mas você vê depois a forma como, inclusive, os novos monges que chegavam, as novas pessoas que rodeavam ele, o tanto que gostavam dele, que seguiam, que paravam para ouvir, que paravam para. Mas enfim, vamos avançar aqui que tem Entendeu? muita notícia. Né? Depois a gente faz um programa Vamos só fazer sobre, um sobre só filmes. sobre filmes católicos. Eu, Pedro. O Matheus tem que participar, que é o cara, ele já viu todos. Aí. Então, o padre Alberto, exorcista lá do México, ele disse que sim, qualquer pessoa que tem uma vida de oração profunda. Aí ele cita exatamente os santos, como a gente estava falando aqui, e ele dá o exemplo exatamente de Padre Pio. Ele diz assim, ó. E por que Deus permitiu os tormentos do demônio a São Pio de Petreutina? Pela santidade do Padre Pio. Ele responde, né? Deus usa o orgulho do diabo para a salvação daqueles que são influenciados pelo diabo. Portanto, o padre está falando, né? É possível que uma pessoa no caminho da perfeição cristã seja possuída e nós, do ponto de vista da fé, podemos entender que, em sua divina providência, Deus permite isso para o crescimento, até mesmo para a santidade dessa pessoa. É isso aí. Temos que rezar para que a gente atinja essa evolução espiritual de ter a humildade de encarar esses momentos, Pensei né? que ele dizia que temos que rezar para ser tentado. Não, macho, pelo amor de Deus. Mais uma notícia do Papa. O Papa pede para rezar no mês de março pelo desarmamento e pela paz. Né? O Papa tem uma série de intenções, né? de orações, e todo mês o Vaticano está divulgando as intenções do Papa Leão e de uma forma específica agora por conta desses conflitos. Né? Então todos nós somos convidados pelo Papa a rezar pela paz. Mais uma do Papa aqui, no Ângelus. Deus responde à solidão agnóstica e ao desespero do ateísmo. Solidão agnóstica. O que seria isso para você, Pedro? Para mim seria o fechamento em si mesmo, né? Das suas próprias faculdades mentais ali, e achar que você é o ser supremo ali da sua própria inteligência, é capaz de iluminar tudo. Seria isso, né? E você, Lucas, desespero do ateísmo. Zero comentário. Zero comentários? Zero. Não me atrevi a falar disso, não. É mesmo, cara. Porque o agnóstico, né? Aquele que se denomina agnóstico, ou o ateu, por exemplo, né? Eles acabam no materialismo, né? É que a agnose e o ateísmo é a religião de si mesmo, né? Você fica no aqui e agora. Exatamente. No imã, você é o centro exatamente. de tudo, né? E isso tem uma hora, meu irmão, que a conta não fecha.
Exatamente. A conta não fecha, não. Opa, pode ser um pouquinho mais alto. Vai lá. Sim, tu não vai parar mesmo, não? Ateu, tu vai pro inferno. Eu não entendi mesmo, não. É o meme. Ateu, tu vai pro inferno. Isso, aí o Papa conclui dizendo que, convidando, né, nesse tempo de quaresma, tempo de silêncio para ouvir a palavra, tempo de conversão para apreciar a companhia do Senhor, e não esquecendo que nós também que estamos no caminho de santificação, nós podemos ter momentos de aridez espiritual, né? Que a gente chega até a questionar a própria existência de Deus. E a quaresma é esse momento de mais silêncio, de mais intimidade com o Senhor para a gente voltar ao nosso primeiro encontro, fortalecer a amizade com Deus. Vamos em frente. Papa Leão XIV visita Mônaco, a primeira viagem que ele mesmo escolheu. O Papa escolheu, quero ir para Mônaco. Nada mal, né, cara? Mônaco lá. Escolheu bem. Os iatezinhos lá e tal. Certo é ele. Assistiu a Fórmula 1. Padre Christian, delegado episcopal para a comunicação da Diocese de Mônaco, né, festejou depois que o Papa publicou dizendo que faria a sua viagem a Mônaco. E aqui nós, no Brasil, estamos naquela expectativa também, né, de quando o Papa poderá vir aqui nos visitar, né? É sempre uma honra, né, um país receber a visita do Papa. É isso? Exatamente. Vamos em frente, meus irmãos. Morte do padre Pedro Ribeiro reacende discussão sobre saúde mental e suicídio entre sacerdotes. Está um pouco ligado com aquela história do católico devoto, né, que pode sofrer tentações e perseguição do demônio. Está um pouco dentro desse contexto, né? Diante do falecimento desse padre, lá, salvo engano, foi em Curitiba, deixa eu confirmar aqui. Foi exatamente. Lá na paróquia São Jorge, em Curitiba, onde ele atuava, né? E ele morreu agora no último dia, 25 de fevereiro, tirou a própria vida. E aí nós somos todos questionados, né? Muita gente fica se questionando. Como é que pode um padre tirar a própria vida? Pode, né? Pode. É um ser humano, né? Tem suas questões. Acho que o Pedro levantou isso no começo. A gente tem que começar a entender que os padres, os bispos, os religiosos em si, todos são humanos como nós, erram como nós, né? E eles... É loucura, mano. Não, no sentido de... Mas é que, tipo assim, quando eu falo no essa sentido parada, humano, tá ligado? quando eu falo essa parada que eles são humanos, é que eles têm todas as faculdades humanas. Mas que Isso. eles são como nós já é mentira, entendeu? Porque nenhum padre e nenhum bispo é como qualquer leigo que seja. Tanto Não, que sim. o ministério que eles recebem é tão sério que ele é padre até no céu. Sim. Então ele goza de graças únicas do próprio sacerdócio dele, entendeu? Então, tipo assim, não é que ele é como a gente, assim. Então, tipo, ele não é como a gente. Ele precisa de Mas orações. Precisa Ele de orações, precisa... apoio, precisa de tudo. Outro Exato, padre, sim, sim. Outro padre da... Me equivoquei na forma de falar, mas o pensamento era esse aí. Outro padre da ordem dele, que são os padres marianos. Eu não conhecia essa ordem. Comentando o caso desse padre que faleceu, ele questionou, né? E quem vai pastorear os pastores? Ou seja, quem vai cuidar de quem cuida da alma dos outros, né? É exatamente isso. Os padres que são religiosos, pelo menos eles vivem em comunidade, né? Terminou as missas do domingo, ele tem para quem voltar. Chega na casa provincial, aí tem os irmãos, tem os outros padres. Os padres diocesanos, eles moram sozinhos, né? Aí você chega no final do domingo... Dependendo do caso, é melhor morar só, né? Então, tem que ver isso aí, né? Então, dependendo do Lucas, caso, o que a gente faz, Lucas, com o Pedro Vera? Só reza por ele, mano. O Pedro, ele vai precisar ser convidado. Eu acho que a vida dele vai mudar
No momento que ele servir na acolhida, numa missa, sabe? É uma opinião sempre diferente de tudo. É porque ele tem mas o ele legal é tem- isso, cara. Porque mano. ninguém falaria o que Pedro fala, entendeu? Ele vem e solta a bomba. Mas Então, pra dependendo do mim, cara- que ele deve ter levado uma surra em alguma coisa. E mas esse cara, ele tem um coração que... Mas assim, ó, por exemplo, não é tão simples assim a conta matemática assim para fechar para religioso, entendeu? É muitas nuances, é muito complexo, é muita coisa e acima de tudo é uma vocação que nem sempre foi bem discernida. Então, infelizmente, se tem a impressão que hoje não é como a Idade Média, né? Mas muitas vezes a vocação de um padre, ela é um estado de necessidade. De um cara que morava no sertão, passava fome, passava tudo, e o único canto que ele foi acolhido e recebeu ele foi o seminário. E não necessariamente ele tinha vocação para aquilo. Mas ali ele, não, meu amigo, eu não quero mais sofrer, eu vou botar meu burrinho aqui e vai dar tudo certo, entendeu? Então, tipo assim, as vocações, elas não são tão simples. Por isso que é necessário um zelo gigantesco no vocacional para discernir aquilo ali. Isso é. Entendeu? No casamento também. No casamento também. Porque, tipo assim, existem várias nuances, entendeu? Então, a gente vive, que a gente quer de uma arquidiocese grande, como de Fortaleza, a gente vive como se tudo fosse muito bem resolvido, entendeu? E nem sempre é assim. Se você for pra arquidiocese Mas assim, eu menores, concordo, mas eu acho que entra numa vertente também, tipo assim, falando, porque tu tratou também do casamento, né? Mas pra esse cara ser um padre, ele vai passar por um processo formativo e etc., que ele tem uma quantidade de anos aí considerável para ele realmente ver se é ou não para ele. Então eu não consigo, assim, eu concordo, eu concordo e discordo. Concordo com a base do pensamento, mas às vezes eu discordo se ele discerniu realmente errado. Porque, cara, ele tem uma quantidade boa de anos até ele se ordenar e que dá para ele, creio eu, que ele consiga discernir. Tem tempo suficiente para ele discernir a vocação. Assim, mas se tempo fosse fator para discernir vocação, quem tinha 40 anos de casado não separava. E separa muitas vezes, entendeu? Mas aí já casou, né? exato. Entendeu? Só que aí separa. Exato. Entendeu? Tipo assim, é aquela coisa, assim, não é o tempo que vai decidir o que é uma boa vocação, o que não é. Então, o padre tem um tempo grande de formação. Vai ser lá 10 anos de formação. Mas nem sempre é bem discernido no meio do caminho, entendeu? Muitas vezes vai só, passa as cadeiras da faculdade, vai pro próximo, passa as cadeiras da Vocação é uma coisa faculdade, seríssima. vai pro próximo, entendeu? Tem que ser levado mais a sério. Então, assim, nem sempre é assim, né? E outra, nem sempre também o processo vocativo, ele é da forma como ele tem que ser feito. Muitas vezes se queimam muitas etapas para que aquilo ali aconteça, entendeu? Então, tipo assim, o mundo ideal seria todo mundo seguir o processo e tal, mas na vida, na ordem prática, muitas vezes se queima muita largada para adiantar as coisas, entendeu? Cursinho de noivos aí de 2 horinhas. Para quem vai casar, né? Para quem vai casar. Não que a pessoa fazendo um curso de 1 ano vá garantir, mas pelo menos já dá uma uma orientaçãozinha maior. Tu sabia que é boa? Foi isso, menino? Foi isso aí. Foi só. Foi isso aí. Hoje eu vou dizer o que foi. Que foi? O Pedro acabou de estourar com o peso dele o amortecedor da cadeira do Atos Podcast. Sério isso? Deve ter sido, mano. Sério, ele estourou. Ele estourou é porque é uma grande quantidade de conhecimento que suporta essa carcaça. Ele não tem... Vamos lá. Vocês sabiam que a maioria das alegações de quem pede a declaração de nulidade do matrimônio diz que não sabia. A pessoa diz que não sabia, não tinha um conhecimento no momento do sim, não sabia da sacralidade, do que era exatamente o sacramento do matrimônio. Aí a gente não sabe da boa fé da pessoa que está alegando isso. Mas eu creio que realmente boa parte não sabia mesmo.
no momento de firmar o compromisso, entendeu? Eu acredito que não sabia mesmo, não. Não sabia. Tá lá dando sim pensando na festa. Cara. Como é que tá lá na festa? Mas sigamos. Só pra gente finalizar aqui esse ponto, sobre a questão do suicídio, né? Diz o número 2283 do Catecismo da Igreja, diz o seguinte: não se deve desesperar da salvação eterna das pessoas que se suicidaram. Deus pode, por caminhos que só Ele conhece, oferecer-lhes a ocasião de um arrependimento salutar. A Igreja ora pelas pessoas que atentaram contra a própria vida. Essa é a doutrina da Igreja, é o ensinamento da Igreja. Você sabe que esse ponto aí ele foi alterado, né, ao longo do tempo? Cara, pois aqui diz que hoje o que está valendo é esse aqui. É porque talvez Não, seja a última É versão. o que talvez tá é isso que valendo, dizendo, né? ok. Não é isso. É que ele teve alterações ao longo do tempo. Inclusive, sim, João Paulo essa aí II talvez alterou. seja a última Sim, versão. sim. Do mesmo aqui- jeito que a pena de morte teve o Francisco alterou a pena de morte. Sim, lá, aqui né? diz. Aqui diz isso. É porque eu li só o que está vigente hoje, é isso aqui, né? E um último dado aqui sobre a questão dos suicídios, né? Aqui a notícia da CI Digital faz referência ao padre Lício. Ele acompanha as estatísticas sobre suicídios de religiosos, né, no Brasil. E, segundo essa estatística, entre agosto de 2016 e fevereiro de 2026, nosso ano hoje, 43 padres católicos morreram por suicídio no Brasil. Só no Brasil? Brasil. Em 10 anos, 10 padres tiraram a vida. E um dos grandes fatores de risco é a depressão. E a depressão é uma coisa, muitas vezes, orgânica, né? Que às vezes independe do ambiente, independe... como é que dá o nome? É uma doença que ninguém Não sabe. é genético, tem um termozinho lá. Autoimune. Não, tem um termo lá que a pessoa desenvolve de forma involuntária, né? A questão da depressão. E é por isso que os padres precisam também de cuidado, né? Vamos lá, então. Agora uma notícia maravilhosa, Pedro Veras, que vai fazer você salivar. Campanha da Fraternidade é aproveitada para a política, mas abuso não impede o uso. Olha só, não impede o uso. Diz bispo da administração apostólica, o nome dele, do bispo Dom Fernando Rifan. Certo? Certo. Ele diz exatamente que os temas da campanha da Fraternidade, embora eles sejam aproveitados para a política de viés socialista, o abuso da campanha da Fraternidade não impede o uso. O que impede o uso é só que é ruim mesmo os textos, né? É só isso. O texto é ruim, a música é ruim. O que impede o uso é só isso. Não impede. Eu acho que a grande questão da campanha da Fraternidade é ela ser durante a Quaresma. Aliás, ela não é apenas durante a Quaresma. A campanha da Fraternidade é para o ano todo. Ela fica Ela o se ano inicia, todo. eu acho, na Quaresma. O problema é ela iniciar junto com a Quaresma e o seu ponto mais alto ser a Quaresma e depois os textos e todos os subsídios que são criados, desenvolvidos a partir do tema que é escolhido, tem todo um viés socialista, esquerdista. Tipo assim, o que eu acho engraçado é que, tipo assim, eles preparam tudo, aí deixam na cara do gol, sem goleiro, pra usar pra política. Aí quando é usado, não, mas não impede o uso, não. Não impede mas o uso. tu deixou tudo pronto, macho, pro negócio, entendeu? Aí vem dizer que não impede o uso, mano. Agora, pelo menos muita paróquia não tá adotando mais, né? Porque por causa dessas coisas. Então muita gente tá deixando de lado a campanha da Fraternidade e tá focando na Quaresma ali, como tem que ser. Até porque nem é uma obrigação você adotar a campanha da Fraternidade. A não ser que o seu bispo exija e enche o E saco a pra você que está adotar. nos acompanhando, que não entende e acha que a gente está falando que seria 100% contra política, saiba que não impede, né? Porque a paróquia não está aderindo à campanha da Fraternidade, não impede dela estar fazendo os trabalhos sociais, etc., que a nossa igreja católica sempre fez, tá? Só para deixar claro. É tanto que Dom Rifan ele fala assim, ó. Ressalta que essa ação social não pode ocupar o lugar das obras espirituais e caritativas. Nem se suplanta a elas, mas é o seu complemento. Apenas um Como complemento. se precisasse de complemento, né? Mas, Talvez pô, seja mas como precisa, cara. talvez o como Diante- complemento que ele quis dizer seja um complemento. É um dos, Tem entendeu? Um complemento aí. Entendeu? Precisa? Não precisa, mas fizeram esse complemento, entendeu? É Acho melhor que ele não quis ter, dizer né? isso.
O Pedro. Tô tentando, né, macho? Eu tô tentando amenizar aqui. Até a cadeira bufou aqui, já pedindo a rica. O Pedro concordando Mas o cara tá me encerrar a irritando. conversa. É. Cara, é porque é ruim a campanha da fraternidade, é só isso. Mas Vamos assim, lá. a campanha da fraternidade tá salvaguardada porque o Bernardo Custer não deixa ela acabar, né? Então, Tá garantido, né? tá garantido, ano que vem ele vai estar falando de novo. É só esperar. É só esperar. Vamos para mais uma notícia religiosa. Essa chocou o Brasil, né? Aliás, chocou os católicos, né? Porque o resto do Brasil ficou anestesiado. Nem sabia o que era. Né? A repercussão foi muito maior do que com o cachorrinho caramelo do que com a morte da freira, né? Religiosa de 82 anos morta em convento no Paraná também foi estuprada, né? Confirmou quando fizeram o exame de corpo, né? Que ela também antes foi estuprada. Então essa irmã Nádia Gavansky, religiosa da Congregação das Irmãs Servas de Maria Imaculada, no dia 21 de fevereiro, né, infelizmente, sofreu, depois de tantos anos dedicada, né, à vida religiosa, sofreu essa agressão absurda e foi estuprada e morta. Seu corpo foi encontrado no chão do convento com sinais de agressão física. E um homem de 33 anos foi preso e vai ser julgado aí por isso aí. É uma lástima, né? É. Uma lástima. Infelizmente. Se fosse o cachorrinho do convento, tinha dado repercussão. A crítica de nós católicos, né? É porque teve um caso do cachorro que foi agredido, né? Eu acho que é Orelha, né? O nome do cachorro? Era, né? Foi agredido e morto lá por uns adolescentes. E a repercussão, meu amigo, meu irmão, era atores globais, os famosos todos gravando campanhas e tudo mais. Foi uma repercussão assim, uma sensibilidade, pensa. Mas a vida humana, ela não sensibiliza mais. Mas está fazendo sentido, né? Aos que são pró-aborto, pró-eutanásia. A vida é o de menos. Então, meio que eles estão seguindo apenas o padrão. Exatamente. Né? Triste. Fica o nosso registro aqui, do Atos, o repúdio, né? O repúdio a essa insensibilidade em relação a esse caso, né? E nossas orações pela irmã que bem viveu aí sua vida religiosa. Há exatos 818 anos, São Francisco de Assis decidiu levar uma vida de pobreza, né? A gente comemora no dia 24 de fevereiro de 1208. São Francisco, durante uma missa, naquela que hoje é a Basílica de Santa Maria dos Anjos, em Assis, Itália, escutou as palavras do Evangelho sobre o envio dos apóstolos e as tomou como uma mensagem enviada pessoalmente a ele. E, desde então, a obra de Francisco é uma riqueza para a igreja. Pedro, você que é um estudioso aí de São Francisco, comente. Comentar o quê, mano? Essa notícia, cara. Não, ele ouviu aí e foi, né? Comentário absurdo. Acho que o cara acabou de falar. Para você que não sabe, esse rapaz aqui que vos fala, esse amargurado, ele é um grande estudioso e ele entende muitas coisas. E de São Francisco ele manja. Mas ele tá aqui encabulado. Eu acho que é encabulado, macho. Só pode. Cara, ele é o santo mais incompreendido do mundo moderno, né? Porque ele hoje é meio hippizão, né? A galera bota o Francisco fumando maconha. Teve campeonato da fraternidade, era ele com os pássaros lá, muito louco lá. Não, a galera que defende os animais, São Francisco. Vaigano, trata ele como se fosse vaigano, essas paradas aí. Pois né? explique. Mas ele não era isso aí, não. Ele era um cara gente boa pra caramba. Então ele era meio loucão no sentido da radicalidade do evangelho. Então isso é o grande diferencial dele. Foi considerado um outro Cristo, né? Exatamente. O apelido dele era o segundo Messias, né? O segundo Cristo. Já em vida, viu? Então não era pouca coisa, não. Diferente, a parte que pouca gente fala é que ele morreu muito triste com a obra, né? Com os franciscanos. Ele vai falecer muito chateado ali e tal. Mas
os franciscanos vão continuar e continuam até hoje, né? É uma vocação que está bem mais morna atualmente, principalmente aqui na Arquidiocese de Fortaleza, mas no interior eles são muito fortes ainda, entendeu? Então esse trabalho missionário deles, eles ainda são muito fortes e ainda conservam ali aquela missionariedade raiz, né? Ali. Então é bem legal, assim, é muito grande a obra de Francisco, né? E a gente fazer uma súplica aqui que as ordens franciscanas não se aliem a vieses esquerdistas, político-partidários, né? É que, difícil, né? Que eles se mantenham fiéis à doutrina. É difícil. Pregar o evangelho e basta, né? Amar os pobres. É isso aí. É. Mas eles são grandes pregadores, pô. Todos os franciscanos, sim, se você claro. pegar os A quantidade de franciscanos, santos. dominicanos, salvo engano, eu acho que o pregador do Papa Francisco era franciscano, não era? Ainda é. Não, ainda não, mudou agora. Não, o atual... Mas ainda é capuchinho. Não, acho que é. Era Frei Ranieri e agora mudou, mas é O Cantar La Mestra, não agora? Ranieri já... Não era, né? Era, ele Continua saiu. sendo capuchinho. É outro capuchinho. São grandes pregadores, Pelo né? menos para semanas... Não, para pregar o retiro pessoal do Papa Leão foi um cartucho, se eu não me engano. Foi um cartucho. O oficial do Papa é um capuchinho. É? Legal. Que meus era uma amigos? virtude de Francisco, né? A pregação. Pregação, né? Então, eles conservam isso. E outra coisa, outro detalhe interessante dos franciscanos é que eles detêm a custódia dos lugares Exato, santos. Né? dos lugares santos, né? São Eles Francisco que que cuidam. retomou, né? O São Francisco tenta a primeira vez ir pra lá, se lasca, não consegue, fica doente, volta. Aí ele tentou a segunda vez e ele chega à Terra Santa e consegue reaver, né? Os bens da Terra Santa lá para a Igreja Para Católica, preservar, né? E tem uma história curiosa aí, não sei se é verdade, se não é, também não dá pra saber, porque Francisco já é muito distante da gente, né? Ficando cada vez mais complicado. Mas tem uma história curiosa que diz que aconteceu o seguinte, né? Quando ele desce a segunda vez, ele encontra um sheik árabe lá. E o sheik era poderosíssimo, e ele começa a pregar pro sheik árabe. E o sheik fica tentado a se converter. E aí Tentado, ó. Não, ele fica tentado realmente com a Sim, pregação de Francisco, ele acho que isso aí é a verdade, entendeu? Fica tentado e o secretário dele, vamos dizer assim, o primeiro escalão lá, o cara que era o braço direito dele, fica rebatendo Francisco. E Francisco era um místico, pô, um cara super diferenciado. Aí começa a ter uma discussão, uma briga lá, aí Francisco fala, não, vamos resolver então. Faça 2 fornalhas, coloque nós 2 dentro e vamos ver quem sai vivo. Quem sai vivo está com a verdade. Aí o sheik falou, não, mas também não precisa disso tudo não. Sabe nem brincar, né? Não precisa disso tudo não. Mas aí o sheik fica realmente tentado. Só que o sheik criou um respeito tão grande, porque é como dizem que ele vai reaver as terras santas, né? Ele cria um respeito tão grande, o sheik, por São Francisco, que ele dá um salvo-indulto para Francisco. Ele fala, ó, leva essa carta com você e onde você for, se só você apresentar. precisar, apresente essa carta e diga que está em meu nome. E aí Francisco leva essa carta. E aí é com isso que ele vai conseguir chegar lá e reaver tudo, né? Tanto que dizem que quando os muçulmanos vão invadir a Europa, tinham a exigência de que invadam, matem todo mundo, façam o que precisa ser feito, só não mexam com os homens que se vestem de marrom. Que são os capuchinhos, pô. Só não mexam com os capuchinhos. Então, pra você Moral, ter né? ideia do tamanho da grandiosidade de Francisco. Os menores, maiores, todo mundo, entendeu? Então, então tinha isso. Então, você vê como é que ele consegue reaver a Terra Santa, com base nesse salvo-indulto aí. Ele vai, chega lá, fala, não, eu vim reaver em nome do cara lá e tal. E ele consegue. E até hoje é custódia dos franciscanos. E foi dessa maneira que a Igreja Católica voltou a ter os bens da Terra Santa e até hoje toma de conta, né? Vai ter a Basílica do Nascimento de Cristo, vai ter uma série de coisas lá que tudo quem toma de conta é a Igreja Católica. Inclusive a nossa irmã Lorena até hoje está lá, né? Tá lá em Até Nazaré. hoje tá lá, em Nazaré. Exatamente, tem episódio com ela. No local na gruta, né? Exatamente. Gruta da Natividade. Exatamente. Então, quem cuida hoje lá, uma parte é o Shalom, outra parte é os... Uma parte não, acho que o Shalom só cuida disso. E tudo é os franciscanos e eles cuidam sob o comando dos franciscanos. Isso, exatamente. Exatamente. Então, exatamente. É isso aí. bem legal. Olha Fala aí, besteira, soltou. fala besteira atrás de besteira, mas quando ele quer, aí ele mostra pra vocês. Mas como graças ele... a você, Lucas, que ele falou. Viu? Digo mais Meus nada. amigos, pra gente encerrar o resenha de hoje, uma notícia daquelas...
A associação aponta aumento no consumo de peixe durante a quaresma. O que vocês acham? Ah, meu Deus do céu. O que vocês acham dessa notícia? Tchau. Você come mais peixe durante a quaresma, Lucas? Isso é Salmãozinho, óbvio, né? salmão. É óbvio. O aumento se dá só pelo Só aumento por do consumo conta do Lucas, mano. né? Só isso aí já seria suficiente. É o teu não, né? Eu não como peixe na quaresma. Mas não come nada. Não, eu não como peixe na quaresma, não. Como o quê, cara? Carne, frango. Eu vou visitar minha sogra e troco Na pela sexta você come o penitência. quê, cara? Carne, pô. Eu troco lá, não pode comutar? Eu vou na minha sogra. Ele dou um comuta, mano. alô. Ele comuta. Mano. Ele vai na Aí sogra, come. tu não entendeu, não? Ele Macho. vai usando, macho. Macho. É uma Ele, que vale a ele pena. faz uma- o jeitinho, né, dele, né? Mano. Ei, macho, o cara visita a sogra e ganha 1 quilo de picanha. Vale muito a pena, mano, visitar a sogra, mano. Fica lá com paciência, Exatamente, conversando paciência e tal. Vou, dou carona pro Matheus Jackson. Acabou de dar não, uma é uma aula. penitência, é uma penitência grande. entendeu? Dá Dou carona pro Matheus, Jackson, ouço ele falando aí sobre música quando ele quer. Aí já libera mais uma carnezinha ali pra mim, entendeu? Aí vai comutando, macho. Muito melhor do que comer peixe. Mas eu gosto de peixe, mas é porque peixe e carros acústicos estão no mesmo patamar, né? Inflacionado pra caramba, entendeu? Então, tá complicado. Felizmente, o peixe tá muito caro, camarão também. Então faz o L. Entendeu? Mas só para aproveitar isso aqui que a gente falou, na quaresma, existem 2 dias que a igreja pede, né, por obrigação, o católico ele fazer jejum e abstinência, né, que é a quarta-feira de cinzas e a sexta-feira santa. Né? Fora desses dias, você pode fazer um plus a mais, como se diz, né? Um plus a mais, certo? Se você quiser fazer, faz. Mas não é uma obrigação, né? Não é um mandamento da igreja, tá bom? Então, quarta-feira de cinza já passou, você tem agora pela frente a sexta-feira santa para você fazer aquele jejum e abstinência de carnes vermelhas, carnes quentes, né? Sexta-feira Santa é massa no interior, né? No No interior, meu macho, amigo. interior, Todo mundo cara. contando as horas, meia-noite, meu amigo. É Cara, buchada, é panelada, é não, carneira. Tu é doido, mano. Não, Semana Santa no interior, É bom, viu? É bom. tirando as festas que a galera faz sábado E de ainda Alela. queima o Judas, macho. Que é mais Era isso massa que eu ia ainda, dizer, mano. macho. É isso que eu ia dizer. A gente passava, eu morei muito tempo no interior, mas enfim, isso é papo pra outro resenha. Gente, foi bom favor. demais. Foi bom demais. Foi bom esse resenha de hoje? Foi top, Foi foi show. top. Rendeu, não foi, Lucas? Rendeu bem? Rendeu. Inclusive, assista até o final, que ele para. Se bem que já vai estar no final, né? Acaba não vai ver essa minha mensagem, né? Pessoal, Mas ele para de falar um pouco de besteira e dá uma aula aqui, viu? Pessoal, deixa o like aí, compartilha com todo mundo, ajuda o WhatsApp a crescer e tá tudo aqui na descrição, tal. É isso aí. Valeu, Jackson!